Nosso ex, exatamente. Ele ficou com saudade da gente, né? Sim. Aí resolveu aparecer para falar de uma notícia que acabou de pintar desse hospital do crime, né? A polícia conseguiu chegar a um hospital que foi montado pelos criminosos para atender bandidos que ficam feridos em ações, trocas de tiro com a polícia e tudo mais. A gente sabe, né? Esses caras, quando vão parar no hospital, é cadeia. Periga ter mais estrutura que o SUS. A polícia consegue render e pegá-los na hora. Onde que era esse hospital? Como é que foi essa operação, Luiz? Boa tarde. Oi, Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. E também para todos os nossos ouvintes. Operação que aconteceu na comunidade Primavera, zona leste da capital paulista. Os policiais militares conseguiram encontrar essa clínica clandestina ou um hospital. A polícia militar mesmo utilizou esses dois termos. E conseguiu deter 4 pessoas que estavam nesta clínica na Zona Leste. Um biomédico, uma técnica em enfermagem, uma funcionária responsável pela limpeza e um ferido que estava baleado na perna, porque ele tinha um mandado de prisão em aberto, ou seja, um criminoso que não conseguiu ser pego pela polícia, estava recebendo um atendimento médico ali nessa clínica clandestina com pessoas com especialização. Não eram qualquer pessoas, né? Tem um biomédico, tem técnica em enfermagem, então é gente que conhece e com muitos medicamentos que estavam no local. Para quem nos acompanha no YouTube, consegue ver imagens que a Polícia Militar disponibilizou pra gente mostrando a estrutura dessa clínica. Então tem vários medicamentos ali, a Polícia Militar ainda não informou de onde chegaram esses medicamentos, mas a própria Ana Paula lia na escalada do Bora Brasil um crime que aconteceu numa farmácia. A gente tem visto crimes acontecendo em farmácias, muitos roubos, e nos últimos meses a gente falava muito sobre o Ozempic, remédios de emagrecimento, que conseguem ser vendidos por bons preços no mercado clandestino. Mas também nas últimas semanas, esses crimes aumentarem, a gente vê que outros medicamentos chegam nas mãos desses criminosos. Ressalto, a Polícia Militar ainda não divulgou qual a procedência desses medicamentos que estavam nessa clínica, mas tudo leva a crer que outras clínicas existem, até porque esta era pequena, não era muito grande, então tinha só uma pessoa ali recebendo atendimento, se a gente pode colocar nesses termos, e também muitos medicamentos. Isso chama a atenção da Polícia Militar, porque a forma como esses medicamentos chegaram nessa clínica também chama atenção. A polícia agora vai fazer um trabalho para identificar qual a procedência, porque muitas outras pessoas podem ser presas também em operações futuras, porque outros crimes devem ter sido cometidos para que essa clínica exista e outras pessoas também devem ter recebido atendimento. Então agora, essas pessoas que foram detidas prestaram depoimentos, ficarão detidas, e a expectativa da polícia é encontrar outras localidades, encontrar outras pessoas que receberam atendimento, porque muitas delas devem ter mandados de prisão em aberto. Então é um primeiro passo que a gente consegue perceber da Polícia Militar em desdobramentos que podem ser muito maiores. A gente espera até que a polícia consiga pegar essas pessoas, porque, claro, é outro descaso com a saúde pública também, porque medicamentos que poderiam ter sido utilizados para curar pessoas que procuram nas farmácias, que estão precisando em hospitais, no próprio SUS, que chegam nesse local que estava na zona leste da capital paulista, na Paula e Joel. Se forma para ser bandido, né? No caso do biomédico, Exato, da enfermeira, se forma para atuar para bandidagem. Não adianta falar que, tô trabalhando, não sabia, porque, você vai atender uma pessoa numa sala, num local escuro, ou escuro não, num local escondido, um cara que tá baleado. Pessoas que chegam lá com tiro. Isso aí não pode estar certo, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu não duvido que tenha algum aí no meio que tenha sido coagido, né? Também não duvido de que, né, eles não saibam aí endereço de algum deles. Às vezes pode ter uma história por trás. Sim, é uma hipótese. Mas eles sabem com que eles estão mexendo. Não tenha dúvida disso. Exatamente. É uma coisa assim. Agora, a pessoa da limpeza, não dá para condená-la, né? Sim, foi detida ali, muito possivelmente para prestar o depoimento, informar o que sabia, e também, claro, a polícia chega no local, encontra essas pessoas, faz a detenção, depois entende se pode liberar, se não pode liberar, até porque a polícia investiga se tem associação com outros grupos criminosos, como você citou, Joel, de pessoas se formarem para o crime. A gente não sabe exatamente se todas essas pessoas se formaram para isso, mas a gente vê quando a gente fala de PCC e outras organizações criminosas que tem os advogados do crime, tem as pessoas que trabalham em diversos setores ali do crime, então a gente não pode descartar que tem pessoas se formando justamente para atuar nessa área de saúde médica também, para atender criminosos. E pode fazer as duas coisas. Também. Talvez tire o expediente ali, o outro expediente formal. Plantão
padrão, né? Em um local correto e tal. Agora, meu amigo, a gente tem informação de clínica, não como essa aí, mas clínica que beira ser um mini hospital em determinadas localidades. É mesmo? Sim, para atender esses caras mesmo. E principalmente esses caras mais para cima ali do crime organizado, os caras que têm grana mesmo. Cara, esses sujeitos têm estrutura para tudo. Você não viu lá a mansão do Peixão ontem que nós mostramos que foi demolida e caramba? Imagine o sistema hospitalar que esses caras têm em áreas escondidas ali. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe, que a gente sabe que existe, mas que ainda não teve acesso desse nível aí. Uma outra coisa que a gente falou pra caramba de bicho no início, e você entrou nesse assunto da clínica clandestina, eles estão atacando principalmente farmácias hoje para roubar os Ozempics, esses medicamentos para emagrecimento. Eles não vão mais atrás de dinheiro, porque nem grana deve ter no caixa ali. Eles vão atrás desses medicamentos porque tem um mercado para isso. Você sabe de onde que veio o Ozempic? Uma coisa interessante que eu descobri há pouco tempo, pesquisando, essas pesquisas de bicho que eu faço aí, aleatória. Tem um bicho no México e nos Estados Unidos também, que é um lagarto. Ele chama monstro de Gila. E os répteis como um todo, eles se alimentam agora e não necessariamente tem que se alimentar amanhã ou depois. Há répteis que ficam anos sem comer. O jacaré é um exemplo disso. Esse monstro de Gila mais ainda. Descobriram ali uma substância que ele tem no corpo dele, é claro, que o mantém esse período todo sem comer e sem fome. Olha só. E que poderia ser utilizado para combater diabetes tipo 2, etc. O Ozempic que tem hoje, ele derivou do monstro de Gila. Então olha assim, ó, a clínica clandestina da farmácia pro Ozempic e pro monstro de Gila, uma coisa puxando a outra. Que conhecimento, hein? O nome disso, tecnicamente, é papo de bar, né? Que você vai emendando em um, emendando em outro, só que aqui a gente tá tudo sóbrio. Mas você imagina pegar um lagarto lá e falar, pô, esse bicho aqui fica esse tempo todo sem comer, cadê a fome dele, né? Vamos atrás disso, vamos ver como é que funciona isso, aí traz pra nossa realidade. Mas tem outros medicamento bichos, né? que hoje tá... Pô, não assim, igual a esse... Sim, eu você sei tá que você vai falar. aí. Você não sabe o que eu vou falar. Você vai falar que, pô, muitos medicamentos que nós usamos hoje vêm de toxinas de bichos. Não era isso que eu ia falar. Tá, então fale. Preste atenção. Ó o sobe-som. Eu ia falar que tem outros bichos que ficam muito tempo sem comer, não igual a esse. Tá. Não tem o urso que hiberna, por exemplo, fica meses sem comer. Não sei que o Luiz tá rindo tanto. Que fica meses Achei que ela ia falar da aranha. O sobe-som, né? Me pegou um pouco a questão do sobe-som, mas pode seguir, Ana Paula. Tá vendo? Eu ia falar outra coisa, cara. Mas o monstrão de Gila, os répteis ficam talvez anos sem se alimentar. Anos, é muita coisa, gente. E outra coisa, filhinha, o Viagra. O Viagra veio da aranha. O cara levou uma picada de uma aranha uma vez, picada e tal, e um efeito colateral maluco, né? Pior é que foi Armadeira, isso mesmo. né? Aí vira um efeito colateral, falou, esse efeito colateral ele pode ser positivo em algumas situações, cara, né? cientista é muito louco, que aconteceu né? com que olha pra umas aí? coisas assim e fala, gente... Vamos atrás dessa aranha aí, pelo amor de Deus, o que ela tem aí? Me pica, aranha, pelo amor de Deus, me pica, mais uma picada aqui, manda outra aqui, aranha. Ai, meu Deus. Aí antigamente era capaz de, sem essa tecnologia toda, o cara andar com uma aranha numa caixinha no Preventiva, bolso, né? A aranha num vidrinho assim, furadinho em cima pra ela respirar, né? Deixa no bolso, aí chega um momento crítico lá, você abre, solta a bichinha, pronto, tá resolvido. Obrigada, Luiz, pela sua participação, tá bom? Luiz, um abraço pra você, tá? A pauta rendeu, hein? Olha só. Meu Deus do céu, que loucura. E agora eu vou precisar retomar todo o fio da meada, porque a gente vai voltar a falar de problemas na segurança pública. Ontem a gente teve que fazer isso também lá no Brasil, gente. Tava uma pegada lá e tal. O Marcelo Moreira lá na delegacia de Franco da Rocha. Falei, perícia chegando aí, Marcelo, viatura da perícia. Ele falou, a viatura tá se aproximando. Mas é da Polícia Ambiental. Aí entrou lá, falei, mataram um papagaio, uma capivara, alguma coisa assim. Deram tiro na capivara ou no papagaio. Aí eu tinha que chamar o Garrafa na sequência. Como é que chama? Fazer ao vivo, gente, é um negócio de gente maluca. Papagaio, capivara, alguma coisa desse assim. jeito. Luiz, aquele abraço. Vai Valeu, desculpando. Aquele abraço.